Eu vivo, todos os dias eu tenho um milagre para contar. Eu costumo dizer assim que cada estação que eu passo, eu tenho um milagre para contar, Glória a né? Deus. O primeiro milagre foi conhecer Jesus. E eu era espírita, né? Eu fui nascida e criada numa família espírita, Muito bem. onde a minha família, minha mãe, a minha avó materna, ela tinha uma loja de Umbanda, onde eu fui criada no bairro de Bangu, e era uma loja tradicional de Bangu, e ali eu vivi, eu conheci aquele lado espírita, aonde eu cresci, e não tinha ninguém para orar por mim. Eu não tive uma conversão porque uma mãe orou, ou um pai orou, uma tia orou. Não, eu costumo dizer que Jesus foi lá, naquele dia, e me pensou. Falou, eu quero você, e me pensou. E ali eu tinha um tio, né, que já foi para Jesus, Nélio, e uma tia, Rose, né, que ainda tá aqui na nossa terra com a gente. E ele começou a falar comigo de Jesus. E eu falava pra ele, Nélio, eu nunca vou ir pra igreja, porque Jesus está no meu coração, Deus está no meu coração, Deus mora aqui comigo, e eu sou espírita, eu gosto daquilo que eu vivo, gostava daquilo que eu vivia. Enfim, mas quando Deus tem um plano pra você, ele vai lá e ele dá um jeito de te conhecer, ele dá um jeito de ter intimidade com você, ele dá um jeito de falar, minha filha, vem pra mim. E foi assim que Jesus fez. Quando eu me vi, eu estava já dentro de uma igreja com uma irmã cantando um louvor Renova-me, que foi o louvor que impactou meu coração. E ali mesmo eu chorei o culto todo. E quando eu me vi, eu já estava lá aceitando Jesus. Mas vamos, assim, Sim. dar uma detalhada nisso aí, que é muito importante, porque o teu relato, o teu testemunho do início, né, da sua caminhada é muito importante, porque tem muitas pessoas que não têm, às vezes, coragem de mudar, fica com dificuldade de. Quer mudar de fé, né? Quer mudar, direcionar diferente a sua fé, mas Sim. fica um pouco preocupada. Você vinha desde novinha participando com a sua avó, com Sim, a sua mãe, eu porque, era a neta mais velha da minha sim, avó, que era um ela tinha uma bando. loja, Tinha né? uma loja e eu morava numa casa que tinha 2 quartos de santo, no qual eu São cuidava. quartinhas que chama? Sim, Sim, duas quartinhas, sim, né? sim. E eu cuidava daquilo, e eu gostava, E porque era a única gostava. coisa que eu conhecia, né? Eu não conhecia Jesus ainda, nunca ninguém tinha falado tão profundo comigo da presença de Jesus, da existência de Jesus, né? Então era o que eu conhecia. Ali eu cuidava, ali eu vivia, ali eu rezava, né? Era Sim. reza, né? Fazia algumas coisas também, Cuidava porque também cuidava, dos acendia santos direitinho. velas, não deixava o quarto ficar escuro, né? Eu tinha essa preocupação. Eu tinha 2 ciganos que eu cuidava também dentro da minha casa. E no dia que eu me converti, é, todos da minha família foram contra mim, né? Porque falaram que eu estava virando as costas para minha origem. Você não pode fazer isso, você está virando as costas para sua É, isso origem. acontece mesmo. E a minha mãe, né, também brigou muito comigo, tirou algumas coisas de poder aquisitivo do meu carro. Quer dizer, ela tentou, Retalhou, fez ela retaliações, tentou né? fazer com que eu não Firmasse. firmasse no mundo evangélico, né, na igreja. Enfim, eu falei, não, eu vou ficar, eu vou continuar. E a minha avó, muito sábia, minha avó Ivone, muito sábia, um dia ela chegou pra mim e falou: Minha filha, você tá feliz lá? Eu vou muito, eu encontrei minha paz, eu encontrei meu caminho. E eu morava com a minha avó, eu tinha 26 anos na época. E ela viu a minha mudança, né? Eu era uma menina que chegava de madrugada, eu era uma menina que vivia na noite. E ela viu, assim, depois que eu aceitei Jesus, o tão quanto eu era feliz dentro de casa. Eu estava mais com ela, eu participava mais das coisas em família. E ela me deu todo o apoio. Ela falou: Minha filha, então você vai. Você tem que seguir o seu coração. E isso para mim foi assim muito gratificante, foi realmente de Deus. Eu acredito que Deus usou a minha avó naquele momento, quando ela falou: segue o seu caminho, eu vou te apoiar no que você quiser, não precisa meter a mão em nada do que tem lá em casa, eu vou tirar tudo para você do que você cuidava e te dou passo livre para você seguir a sua escolha. Então eu costumo dizer que eu nasci na Umbanda, mas eu escolhi Jesus.